tenho muitas coisas para dizer. Mas agora vocês não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da Verdade, ele encaminhará vocês para toda a verdade, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. O Espírito da Verdade manifestará a minha glória, porque ele vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu também. Por isso é que eu disse, o Espírito vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Terminamos o tempo pascal. Agora nós vamos entrando no período do tempo comum, novamente. E dentro deste tempo nós celebramos algumas solenidades, como por exemplo, o próximo domingo iremos celebrar a solenidade da Santíssima Trindade, né? Depois, um domingo, no outro domingo, vamos celebrar então a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, né? E assim por diante. Tem outras solenidades que caem dentro do período comum, que é justamente, por exemplo, dia 20 teremos a solenidade de Corpus Christi, né? E aí a gente vai celebrando este momento na vida da igreja. E nós tínhamos concluído, por isso, o tempo ordinário dá espaço a tempos extraordinários, né? Tempos altos na vida da igreja. Então, o tempo ordinário, vamos chamar assim, né? O tempo ordinário, ele segue uma lógica, né? Um cronograma, um tempo, ele vai seguindo. A um certo momento, ele é interrompido por um tempo mais alto, mais importante. Então, por isso nós vamos, no próximo domingo, que é o domingo da Santíssima Trindade, nós vamos celebrar o 11º domingo do tempo comum. Mas, padre, não seria o primeiro domingo do tempo comum? Não, já celebramos o domingo do tempo comum, a primeira semana, né, do tempo comum. Depois do Natal do Senhor, né, nós tivemos aqui o tempo que nós celebramos e depois concluímos, né, lá no 10º domingo, na 10ª semana do tempo, encerramos. E aí começamos, então, o tempo chamado tempo quaresmal, né? E foi interrompido o tempo ordinário por um tempo extraordinário, que foi o tempo quaresmal e depois o tempo pascal, né? Encerrando o tempo pascal, é como se a linha fosse, né? Nós fôssemos lá em cima e voltássemos, né? Depois a vida continua, né? Agora acabaram as festas nesse sentido, né? Porque até então todo o tempo era tempo de festa. Embora a gente celebre algumas solenidades durante o tempo ordinário, né? Mas aquele tempo era um tempo festivo em si. Então todos os dias era um dia de festa, porque era o tempo pascal. E como escutamos, quem participou da celebração na vigília de Pentecostes e também ontem, né, domingo de Pentecostes, escutou que eram passados 50 dias, né? E o próprio evangelista Lucas, na narrativa dos Atos dos Apóstolos, diz que 50 dias depois este dom do Espírito foi derramado sobre os apóstolos, né? Então a igreja celebra também 50 dias depois da Páscoa, celebra o Pentecostes, né? O tempo em que o Espírito foi derramado sobre a igreja. O nosso texto é o texto de João, no capítulo 16, os versículos de 12 a 15. O contexto é o contexto daquele grande discurso, né, da ceia. Por isso, começa lá no capítulo 13, o momento da ceia e tudo mais. Depois, Jesus vai falando de diversas figuras. Ele fala da anunciação, faz a despedida, depois ele fala da videira verdadeira, ele fala dos discípulos. E aqui
depois fala sobre a vinda do Espírito e depois chega no nosso texto, né? Esse texto está dentro do grande discurso da ceia. Ainda estamos no momento da ceia. É só para a gente compreender bem o contexto, onde estamos, né? Para que o texto não fique deslocado. E Jesus falava então, né? Ele dizia da vinda do Espírito, que ele enviará o Espírito. Vamos acompanhar o nosso texto, começa aí no versículo 12. São estes poucos versículos, 4 versículos, né, que nós vamos escutar no próximo domingo. O domingo da Santíssima Trindade, né? E aqui nós podemos reler o texto, dentro sempre daquele contexto que nós já vimos, desta promessa do Espírito, como nós rezamos no símbolo niceno-constantinopolitano, né? Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, né? Vamos mergulhar, vamos escutar aquilo que o texto nos diz ao nosso coração, né? E sempre também tentando pensar na Trindade. O que seja a Trindade? O que é a Trindade? Afinal de contas, né? Embora seja um mistério, será que o mysterion, né? Ou depois que foi traduzido para o latim, né? O sacramentum, será que este mysterion é um mistério como nos filmes de mistério, né? Que ninguém descobre nada, ninguém... Por ocasião desta festa da Santíssima Trindade, nós, naquele domingo, escutamos um trecho das cartas de Santo Atanásio, bispo. É um trecho desta carta que foi escrita no século IV. Diz assim: luz, esplendor e graça na Trindade e da Trindade. E Santo Atanásio começa dizendo: não devemos perder de vista a tradição, a doutrina e a fé da Igreja Católica, tal como o Senhor ensinou, tal como os apóstolos pregaram e os santos padres transmitiram. De fato, a tradição constitui o alicerce da Igreja, e todo aquele que dela se afasta deixa de ser cristão e não merece mais usar este nome. Ora, a nossa fé é esta: cremos na Trindade Santa e Perfeita, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nela não há mistura alguma de elementos estranhos. Não se compõe de Criador e criatura, mas toda ela é potência e força operativa. Uma só é a sua natureza, uma só é a sua eficiência e ação. O Pai cria todas as coisas por meio do Verbo no Espírito Santo, e deste modo se afirma a unidade da Santíssima Trindade. Por isso, proclama-se na Igreja um só Deus, que reina sobre tudo, age em tudo e permanece em todas as coisas. Reina sobre tudo como Pai, princípio e origem. Age em tudo, isto é, por meio do Verbo, e permanece em todas as coisas no Espírito Santo. São Paulo, escrevendo aos Coríntios acerca dos dons espirituais, tudo refere a Deus Pai como princípio de todas as coisas, dizendo: há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Os dons que o Espírito distribui a cada um vêm do Pai por meio do Verbo. De fato,
tudo o que é do Pai é do Filho. Por conseguinte, as graças concedidas pelo Filho no Espírito Santo são dons do Pai. Igualmente, quando o Espírito está em nós o Verbo, de quem recebemos o Espírito, e com o Verbo está também o Pai. Assim se cumpre o que diz a Escritura: eu e o Pai viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Pois onde está a luz, aí também está o esplendor da luz. E onde está o esplendor, aí também está a sua graça eficiente e esplendorosa. São Paulo nos ensina tudo isto na segunda carta aos Coríntios, com as seguintes palavras: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Com efeito, toda a graça que nos é dada em nome da Santíssima Trindade vem do Pai, pelo Filho e do Espírito Santo. Assim como toda a graça nos vem do Pai por meio do Filho, assim também não podemos receber nenhuma graça senão no Espírito Santo. Realmente, participantes do Espírito Santo, possuímos o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do mesmo Espírito. Este é um trecho da carta de Santo Atanásio, que lá no século IV, estamos no século XXI, tá? E Santo Atanásio escreve no século IV. Ao pensar a Trindade, eu sempre contei uma historinha para vocês, né? Vocês não... Eu acho que vocês já sabem de qual é salteado a historinha da Santíssima Trindade, tá? Uma vez, daqui é uma história, tá? Não é realidade, né? Uma vez um catequista, foi ensinar para crianças o que seria a Santíssima Trindade, o mistério da Santíssima Trindade. Então ele levou um biscoito recheado. Vocês já viram um biscoito recheado, né? Biscoito recheado. E aí ele disse: bom, esta banda aqui é o Pai, esta banda aqui é o Filho, e o recheio que colava os dois, né, é o Espírito Santo, né? E aí depois insistiu, né? Quem é esse? É o Pai. Quem é esse? É o Filho. Quem é esse aqui? É o Espírito Santo. Aí colocou no meio, grudou as duas bolachas, né, no meio com o recheio no meio, tudo mais. E aí, nesta dinâmica, ele terminou dizendo assim: agora todo mundo já sabe o que é a Santíssima Trindade? As criancinhas pequenas, né? Já! Então o que é a Santíssima Trindade? É um biscoito recheado, né? As crianças respondem. Bom, a Trindade não é um biscoito recheado, certamente, né? Não é um biscoito recheado. Vamos tomar o nosso texto e vamos nos guiar por ele. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Meu Deus! O que seria aquilo que Jesus tem ainda a nos dizer que somos incapazes de suportar? Será que Jesus teria ainda alguma novidade para nos falar? A novidade é clara. Alguns capítulos antes, o Senhor já havia falado desta novidade. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos como eu vos amei. Esta é a novidade. Qual é a novidade de Deus para nós? Qual é a novidade de Jesus que o Filho revela para nós? O amor do Pai. Esta é a novidade. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vocês não podem suportar neste momento. Agora não podeis suportar. Será que Jesus tem alguma coisa nova? Será que o Espírito Santo vai dizer alguma coisa nova?
Logo adiante, nos outros versículos, Jesus deixa logo certo. Jesus deixa logo muito claro, dizendo, não vai anunciar nada novo. Ele receberá do que é meu, ele vos dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará tudo o que o Pai tem é meu. Ele receberá do que é meu e, de novo, vos anunciará, diz o Senhor. Nós já refletimos a respeito disto quando nós dizíamos, quando nós líamos aquele trecho do Evangelho onde Jesus dizia, o Espírito virá, quais eram as duas ações? Ensinará e vos recordará. Ensinar e recordar eram as ações do Espírito. É o que o Espírito diz. É por isso que hoje tem que ter muito cuidado com as histórias das aparições. A igreja sempre com muita cautela, ela sempre tem muita cautela com estas coisas. Depois de um tempo, depois de investigações acuradas, depois de um tempo de oração e tudo mais, e depois de uma verificação, tudo muito minuciosamente, é que a igreja diz, bom, olha, a gente reconhece que esta aparição aqui é algo divino, não vamos imputar aos cristãos católicos que tenham uma adesão de fé, mas a gente reconhece que é uma ação divina. Então, neste sentido, a gente tem que escutar sempre, neste sentido, em todo sentido, sempre, Lembra do que dizia Santo Atanásio, Que Santo Atanásio, ele era muito, Então ele disse claro logo ele está escrevendo uma carta para os cristãos da comunidade dele, Então ele diz logo claro, e diz assim, bom, tem que obedecer à Igreja Católica, E aquilo que é a tradição, porque a tradição não são coisinhas, tá? A tradição são os elementos essenciais da fé que são sustentados e guardados, mantidos ao longo do tempo da história, É a tradição que é a base, da igreja. Por isso, quem não está com a igreja, quem não ouve a igreja, não obedece à igreja, está fora, não deve nem sequer ousar ter o nome de cristão, utilizar esse nome em vão, dizia Santo Atanásio. Mas aqui a gente deve ter cuidado, porque por que digo essas coisas? Porque às vezes alguém de vocês já escutou, na internet sempre tem muita bobagem, Às vezes passa, às vezes alguém começa a inventar, histórias e dizer que falou isso, que apareceu o santo fulano de tal e disse isso, que apareceu Nossa Senhora e disse aquilo, que não sei quem disse aquilo outro e aquilo outro, Tem que ter cuidado com essas coisas, porque essas besteirinhas, a gente sorri e tudo e a gente acha besteira, mas são essas besteirinhas que estão minando a consciência do ser cristão. É na onda destas besteirinhas pequenas que a gente começa a se colocar fora da igreja. Depois a igreja fala, educa, ensina. Não queremos mais escutar o que a igreja está dizendo. Queremos ir na onda da moda, das besteirinhas. Então, ter cuidado com estas coisas. Como é que a igreja julga estes critérios? Qual é o critério? O primeiro critério é se está em consonância com aquilo que Jesus ensinou e disse. Uma aparição onde aquele vidente diz que recebe uma aparição de um ser divino que começa a dizer que o outro está no inferno, bom, você desconfie logo de primeira classe, Porque se você não precisa nem comparar muito, se você fizer comparação com o que o Senhor ensinou, pronto, já foi embora, Não tem nada a ver com aquilo que Jesus ensinou no Evangelho. Uma vez tinha um seminarista muito piedoso, ele era de uma piedade sem tamanho, Ele chegou e disse assim, padre, para o reitor, o reitor dele era um padre já um pouco velho. Ele disse, padre, eu tive uma visão de Nossa Senhora.
Aí o padre perguntou, mas ela estava de sapato ou estava descalça? E aí ele respondeu, ele estava de sapato. Né? Aí ele disse, então era o diabo. Mas por quê, padre? Para não ver o pé dele. Né? O que o Senhor quer dizer com que ele tem muitas coisas a dizer, mas não sois capaz de suportar agora? É o Espírito da verdade, ou como já ouvimos outra expressão, é a força do alto que nos capacita para acolher plenamente a palavra do Senhor. Tudo o que ele tem para nos dizer. Na verdade, o que o Senhor tem para nos dizer? O que é que o Senhor nos disse como uma vivência plena? O amor. E só o Espírito do amor pode nos capacitar para uma vivência plena desta palavra ou deste novo mandamento que o Senhor nos dá. É o Espírito. Agora, por enquanto não tendes esta força que vem do alto, esta força que capacita, esta força que alarga o coração e a vida, não podeis suportar. Porque se não é o Espírito quem nos capacita e alarga o nosso coração para a acolhida do amor do Senhor, não somos capazes de suportar. Pense com a sua cabeça, e somente com a sua cabeça. Faz sentido perdoar uma pessoa que só não chamou de santo, mas o resto? Pense, faz sentido? Pense só com a sua razão, não com a fé. Faz sentido? Faz sentido você dizer ou ter que perdoar uma pessoa que fez um mal grandiosíssimo a você? Só com a razão, com as forças, com as suas forças. Olhe para você, para aquilo que você possui, suas forças, sua inteligência, tudo o que você possui. Faz sentido amar os que nos odeiam e rezar pelos que nos perseguem? Ainda mais, faz sentido que nós nos gastemos e entreguemos a nossa vida por estas pessoas? Não somos capazes de suportar. Só o dom do alto que nos capacita para isto. É o Espírito de amor derramado sobre nós que alarga o nosso coração e nos capacita para isto. Ninguém pode amar se não receber o Espírito do amor. E aqui não estamos falando do Espírito do amor como um espírito de não sei o quê. Eu estou falando do Espírito Santo. O Espírito de Deus, a força do alto. É este Espírito que nos alarga o nosso coração e a nossa vida para esta capacidade. Quem se fecha ao amor do Senhor, quem se fecha ao Espírito do amor, quem se fecha ao Espírito Santo, não é capaz de suportar. Porque é loucura. Assim como a cruz é loucura. Como dizia o apóstolo Paulo, né? Nós pregamos Cristo crucificado, que é loucura para os pagãos. É insanidade para os pagãos. Quando ele se falava dos pagãos, de modo geral, principalmente para os gregos, né? Por quê? O que foi que nasceu na Grécia? A filosofia, né? É de lá que nós recebemos a herança de sempre julgar tudo pelo crivo da razão. Né? A nossa cultura, aqui é um parêntese, né? A nossa cultura ocidental, ela sempre foi permeada por isto. Vocês querem ver um exemplo clássico? Muitos de vocês dançam, eu acho que dançam. Quem é que dança aqui? Tocar uma música, um forró, uma coisa, dança. Mas me diga, é uma coisa muito natural entre nós, ocidentais, a dança? Normalmente a gente gosta de dançar, não sei o quê. A gente sente uma vergonha danada. É preciso quebrar essa barreira para poder, né? Quem dança já quebrou essa barreira, ou em algum momento da vida quebrou essa barreira. Por quê? Porque fomos influenciados fortemente pela cultura, né? E pelo pensamento grego, helênico, onde o homem só pode expressar-se por meio da razão. Por isso é mais fácil chegar aqui e falar, né? Para mim também é assim.
Para mim é mais fácil estar aqui com vocês, falando, meditando, não sei o quê, do que de repente eu disser assim, irmã Ivete, a senhora, bora fazer uma dinâmica? Bora! Daí a irmã Ivete vem aqui e diz assim, então vamos fazer uma dança, tá? Vocês escolham um par, eu vou chamar aqui o padre para ser o meu par. Pronto, acabou o homem, né? Destruiu o homem, pode juntar agora, né? Não sei dançar nem valsa, né? Para ter uma ideia. Mas por quê? Isto foi uma influência forte, né, da cultura helênica. E, claro, já permeava todo o mundo, né? Os grandes filósofos já eram conhecidos, os grandes filósofos no tempo de Jesus, imagina. Então, por isso que para os gregos, para os gentios, a cruz é uma loucura, porque não cabe na razão. Qual é a razão que consegue se debruçar sobre a cruz? Ou melhor, qual é a razão que consegue sustentar a cruz? Isso é leseira, é gente doida da cabeça. Mas quem faz isso? O Espírito da verdade. É Ele quem faz esta ação. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Mas virá o Espírito. E diz Jesus, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na plena verdade. Na verdade plena. É o Espírito da verdade que guia na plena verdade. Não na verdade somente. Ele em si é o Espírito da verdade que guia numa verdade que está na sua completude. É uma verdade que não precisa mais ainda de alguma coisa para ser completada, para ser descoberta, para nada. Esta verdade plena é uma verdade... Quem é este Espírito da verdade? Da verdade. Veja que está aqui um V maiúsculo, não? O Espírito da verdade. Marque aí o seu texto. Outra vez, Jesus também falou do Espírito da verdade, lá no capítulo 14, no versículo 17, ele chama o Espírito Santo de Espírito da verdade. O Espírito da verdade que o mundo não pode acolher. Porque se não se abre a este Espírito, não tem capacidade de acolher este amor. Porque o mundo, às vezes, o mundo é mesquinho, o mundo é fechado em si mesmo, o mundo sempre se organiza, pensa e age segundo os seus parâmetros. O mundo nunca está aberto ao amor, e aqui o mundo, né? Algumas vezes no Evangelho de João o mundo aparece num sentido positivo, mas normalmente o mundo aparece com sentido negativo, né? Como aquele que não quis acolher, como o mundo do pecado e toda essa coisa aqui. E lá, no capítulo 14, no versículo 6, diz assim, diz-lhe Jesus, ele está falando com Tomé, né? É Tomé que está dialogando com Jesus. Tomé lhe diz, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o Espírito da verdade? É o Espírito do Senhor. Porque quem é a verdade? O próprio Jesus, ele é a verdade. É por isso que o Espírito da verdade que guia na plena verdade recebe do que é dele, justamente para nos fazer compreender aquilo que o Senhor nos deu. Ele é a verdade. E este é o Espírito do ressuscitado, né? Lembra que ontem nós escutamos justamente esta expressão no Evangelho, né? Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. É o Espírito do ressuscitado. Tem uma outra expressão lá no nosso Evangelho que dizia assim, e ele vos guiará na verdade plena, ou na plena verdade, tanto faz. Tem um outro momento onde Jesus fala desta plenitude, que é uma coisa plena, completa. E aí a gente tem que parar com a mania de achar que uma coisa completa ainda precisa de completar, né? E a gente tem essa mania ainda. Não, mas é completo, mas para completar ainda não. Se já está completo, completa, né? É uma coisa completa, plena, cheia, perfeita, né? Tem outro momento que Jesus fala de algo pleno também. É um desejo dele.
Vocês estão lembrados? Lá no capítulo 15, né, quando Jesus fala da videira, que ele é a videira e vós sois os ramos, fala de permanecer nele, permanecer. Daqui a pouco, no versículo 9, ele começa a falar de um outro assunto, sempre ligado também à videira, mas é uma outra palavra que se repete, é o amor. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei, permaneci no meu amor, se observar o meu mandamento, permanecereis no meu amor, eu guardei os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor, este é o mandamento, amai-vos como eu vos amei, ninguém tem maior amor, né? E amor. Agora, lá no versículo 11, depois de ter dito sobre o amor, depois de ter começado dizendo que assim como o Pai o ama, ele nos amou, por isso nos convida a participar do seu amor. Depois de falar tanto do amor, ele conclui essa parte aqui dizendo assim: eu vos digo isso. O que ele disse? Qual era o assunto anterior? O amor. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e para que a vossa alegria seja plena. Olha de novo. De onde nasce esta plenitude? Do amor. É a vivência do mandamento do amor que nos faz viver ou experimentar uma alegria que também é plena. E qual é a verdade plena, completa, que não precisa de acréscimo? Que o Pai. Qual é a verdade plena? Não vamos falar do Pai, vamos dizer sobre a Trindade e nós. É de que Deus nos ama. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou e entregou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Esta é a plenitude que somos convidados a participar. A vida de Deus, o seu amor. Esta é a vida de Deus, esta é a plenitude. Mergulhando na vida de Deus, que é o amor do Senhor, experimentamos sempre tudo em plenitude. A alegria, a paz, tudo nasce sempre desta plenitude. Por que a vida de Deus é plena? Porque o Pai ama plenamente o Filho e o Filho ama plenamente o Pai. E o Espírito é o amor que envolve esta relação tão perfeita, tão plena entre eles. O Pai ama tanto o Filho ao ponto de, por este amor, entregar-se completamente ao Filho. E nesta correspondência, o Filho ama tanto o Pai, um só Deus, embora sejam três pessoas. A verdade plena é a verdade a respeito de Deus. A verdade plena é a vida de Deus. A verdade plena é o amor do Senhor. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena. Ele vai... Aquilo que não podias suportar agora podeis suportar. Porque este Espírito agora vos abre para a acolhida deste grande amor e para a vivência dele. Pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Este Espírito, ele não fala de si mesmo, ele fala daquilo que tem ouvido. Mas o Filho também não dizia de si mesmo, lembra? Eu não digo as coisas por mim mesmo, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mas vocês não acreditam. Eu falo aquilo que ouvi o Pai falar. Ou então, algumas vezes ele diz, eu faço aquilo que eu vi o Pai fazer. O Espírito, portanto, não fala de si, mas fala daquilo que recebe do Filho, e o Filho daquilo que recebeu do Pai.
Por isso, como nos dizia Santo Atanásio, não era que a gente escutava ainda agora? Santo Atanásio. Por isso que uma ação do Espírito é sempre uma ação da Trindade. Uma ação do Filho é sempre a ação da Trindade. A ação do Pai é sempre a ação da Trindade. Por isso, o ato da salvação, por exemplo, Cristo crucificado na cruz, não é um ato unicamente de Cristo, mas da Trindade. Esse o Espírito age em nós, age no amor que recebeu do Pai, o Filho, e que o Filho faz, então, o Espírito revelar a nós, chegar ao pleno conhecimento. Por isso, toda ação é sempre uma ação trinitária. Embora a gente diga que o Espírito Santo, vamos invocar o Espírito Santo, vamos rezar, vamos pedir, mas será sempre uma ação trinitária. É uma ação da Trindade. Na verdade, nós sempre tivemos esse costume. A própria liturgia é sempre uma ação trinitária. Nós sempre começamos a liturgia e concluímos a liturgia para dizer que tudo o que acontece dentro de uma ação trinitária, da Trindade. É uma ação sempre do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que a gente inicia sempre a celebração nos marcando com o sinal da fé, dizendo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o padre começa a saudação dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. E continuamente tudo aquilo que vamos fazendo na liturgia é sempre uma expressão desta ação. É trinitária enquanto nós entendemos que uma ação sempre, embora seja do Filho, mas é sempre do Pai no Espírito. Aqui só um parêntese, só para a gente não confundir. Mas, por exemplo, o ato penitencial naquelas fórmulas, Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, neste sentido literal e direto, não é a Trindade, tá? Não é Senhor se referindo ao Pai, depois Cristo ao Filho, depois Senhor ao Espírito Santo, tá? Aquela oraçãozinha é uma oração cristológica, Então, ela se refere unicamente a Cristo. Embora a gente mude os termos, mas é sempre a Cristo. Senhor, tende piedade de nós, a Cristo. Cristo, tende piedade de nós, a Cristo. Senhor, tende piedade de nós, a Cristo. Embora, porque como são 3 vezes, a gente pode ter a tendência de imaginar que não, a primeira é o Pai, a segunda é o Filho. Não, é sempre o... Claro que sendo o Filho age naquilo que o Pai lhe concede como missão, a missão do Filho de acolher, e é na ação do Espírito, Por isso que também o perdão é concedido justamente lembrando. Por isso que o padre, quando dá a absolvição, ele começa a oração dizendo: Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. E depois o penitente é absolvido, em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esta relação, ele não fala de si, ele recebe, ele dirá aquilo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Novamente, talvez abre uma porta para um certo pensamento de que, meu Deus, vai falar, vai falar alguma coisa diferente, que vai acontecer no futuro. De São Paulo, agora nós vemos como que num espelho, mas no futuro nós veremos nitidamente, porque veremos face a face. Este é o nosso futuro, a vida com Deus plenamente. E é isso que o Espírito anuncia, e é neste amor pleno que ele nos conduz, e é para este amor pleno que ele nos conduz. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará.
Qual é a glória de Jesus? Nisto o Filho do Homem é glorificado. Qual é o resto? Que vos ameis uns aos outros. Não foi isso que disse o Senhor? Nisto o Filho do Homem é glorificado, que tenhais amor uns pelos outros. E qual é, então, a ação do Espírito? Enquanto nos abre para este amor, nos anuncia este amor e nos faz viver neste amor. E a nossa vivência neste amor, a abertura e a vivência para este amor, é a glória de Cristo. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros, disse o Senhor. A glória se manifesta justamente nesta relação de amor. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. O Pai concede ao Filho, o Filho concede também a nós, na ação sempre do Espírito, concede a nós. Só para nós concluirmos, já vai tocar o sino. A nossa catedral, arquitetonicamente, nos deveria ajudar nesta reflexão. Vocês sabem que há 3 torres na catedral, né? A Torre do Pai, onde estão colocados os 8 sinos da catedral, a Torre do Filho e a Torre do Espírito Santo, né? É o Pai quem atrai os corações, por isso é o Pai que conclama, é o Pai que convoca, né? Os sinos é como a voz do Pai que grita e convoca para a oração, né? Para o encontro, para o banquete. Como na parábola que Jesus contou, né? Um rei preparou o banquete das núpcias do seu filho, né? E mandou chamar os convidados, né? Por isso os sinos estão aí. A torre do Pai fica deste lado, a torre do Filho fica daquele lado e a torre do Espírito fica aqui atrás, né? Bem aí na porta da cripta. A torre do Pai é um braço assim. Vocês já perceberam? É arquitetura, tá? Ninguém vai esperar que sejam perfeitos como um dedo. Mas você vai perceber que tem os patamares, né? Aí aqui tem uma divisão, lá na torre tem um buraco assim, né? Aqui uma divisão, aqui os outros dedos. E a do Filho também, né? É como se fosse um braço assim. Na verdade, é como se fosse um braço assim, né? A torre do Espírito não se assemelha a um braço ou uma mão. Elas são 2 lâminas, se assemelha a um lábio, né? Os lábios. Santo Efrem dizia que, né, nesta relação de amor da Trindade, o Espírito Santo é o beijo amoroso do Pai para o Filho e do Filho para o Pai, né? Nesta relação em que o Filho recebe daquilo que é do Pai, né? E esta relação de amor entre eles. E concretamente, dentro desta relação, né, aqueles que foram renascidos pela água e pelo Espírito Santo, tem lá um batistério, né? São aqueles que participam da grande Assembleia Eucarística. E são os que estão entre os braços e os lábios. Por isso, isto quer nos ajudar no sentido de que todos nós, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, todas as vezes que entramos na catedral para participar da Eucaristia, somos envolvidos pela Trindade, abraçados, por isso são 2 braços, né? Abraçados pela Trindade. E um dia fomos selados, bem na fronte, né? E aqui a Ivonete ontem, né, teve a graça, né, de receber o beijo do Espírito bem na fronte, né? Selado e marcado para sempre. Por isso a Trindade nos envolve, né? E aí a arquitetura da catedral nos ajuda para isso. Vamos pegar o nosso texto na página 144, vamos concluir
com a oração, rezar e contemplar a palavra de Deus. Juntos. Espírito Santo, que anunciais as coisas futuras, que meus olhos, voltados para o presente, vejam distante e consigam intuir a cor e o perfume daquilo que hoje está só no broto. Saibam entrever desde já o segredo da Trindade, que é a troca de dons, fluxo aberto que derrama amor, verdade, inteligência além de si, efusão ardorosa de vida divina. Se tu, ó Deus, és comunhão, então também o homem será homem em uma análoga relação de amor. Trindade Santa, quando criaste o homem, o fizeste à tua imagem, à semelhança da tua comunhão, da união de amor e de partilha que existe em ti, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós te agradecemos porque descobrimos em ti a nossa identidade mais profunda, o cromossomo divino que colocaste em nós, o cromossomo da relação e da comunhão. Nós cremos em ti, Trindade Santa, Deus único, mas não solitário, Deus eterna comunhão de amor infinito, no mais profundo do teu mistério. Cremos em ti e te damos graças, porque nos chamaste a entrar na comunhão da tua glória e na verdade do teu amor, sendo homens e mulheres de relação e comunhão. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão. Que esta mesa favoreça nossa comunicação.